Fala meus amigos, como o canal não atingiu 800 inscritos, então hoje vamos de The Beginning is After the End, capítulo 67, Cripta da Viúva, parte 4. Pareciam ser horas de queda. Eu estava sendo acompanhado com algumas pedras que também caíam comigo durante a explosão. A velocidade com que eu estava caindo impediu que eu estabilizasse meu corpo. Eu espalhei meus braços e pernas, eu estava desesperado, eu tentei encontrar alguma coisa para me agarrar antes que eu virasse geleia no chão onde eu pousasse. Para minha sorte, a minha mão direita conseguiu apanhar a raiz de uma árvore. Porém, para o meu azar, esse foi o braço que eu havia deslocado não muito tempo atrás, então a sacudida repentina enviou uma forte dor para meu corpo. Eu estava pendurado pelo braço direito que parecia que estava prestes a ser arrancado. Sylvie, você está aí? Eu caí um pouco, mas eu estou bem. Você consegue sentir a minha presença, Sylvie? Não houve resposta. Eu não consegui sentir meu vínculo. Será que alguma coisa aconteceu com ela? Não é possível. A rainha Snaila está morta e o resto dos monstros estão presos dentro da masmorra. Eu não acho que esse seja o caso. O mais provável era que eu estivesse muito longe mesmo, ou que esse lugar tivesse algum tipo de barreira que impedisse o contato com a superfície. A explosão causada pela rainha Snaila foi muito estranha. Foi uma explosão grande, mas eu não tive a sensação que era uma explosão que deveria me matar. Se esse fosse o caso, o meu corpo teria sido destruído juntamente com a professora Glory. O meu braço direito estava doendo muito. Eu poderia largar a qualquer momento dessa raiz. Eu soltei algumas respirações rápidas antes de levantar o braço esquerdo para ocupar o seu lugar. A dor era muito forte. Eu até mesmo pensei em soltar e deixar tudo na mão de Deus ou qualquer coisa que eles acreditassem nesse mundo. Agora que eu já estava pendurado com meu braço esquerdo, só para garantir, eu testei o lado direito para ver se tudo estava no lugar. Felizmente, tudo parece estar no seu lugar certo. Eu avaliei de forma rápida a condição do meu corpo, então eu olhei em volta. Tudo que eu conseguia ver era apenas escuridão. Mas não era uma simples escuridão, era um breu puro. Sabe aquele sentimento que quando você fecha seus olhos com tanta força que parece luzes diferentes pulando em sua visão? Era isso que eu estava sentindo agora. Eu ativei a rotação de mana. Eu dispersei a mana que estava cobrindo meu corpo. Eu apenas deixei um pouco no braço esquerdo que estava segurando a raiz. Eu também coloquei um pouco da minha mana restante em meus olhos, na esperança que eu pudesse ver algo em volta. Será se eu estou cego? Isso não é possível. Eu não pude deixar de pensar comigo mesmo enquanto tentava fortalecer meus olhos novamente. Apenas para confortar minha preocupação desnecessária, eu produzi uma pequena chama na ponta do meu dedo indicador direito. Olhando agora para o fogo vermelho alaranjado, eu pude respirar de alívio antes de extingui-la. A visão é importante, mas a última coisa que eu quero fazer num lugar escuro como esse é chamar atenção para mim. Agora que os inimigos aqui, se houver algum, sabem da minha localização, eu preciso me mover. Já que eu não conseguia ver nada mesmo, eu usei o vento para sentir o espaço que estava ao meu redor. Eu não tinha ideia de quão estreito ou largo era esse buraco, mas eu tenho certeza que não é muito grande, já que eu bati em alguns objetos enquanto eu estava caindo. Eu enviei algumas breves rajadas de vento ao meu redor e descobri que essa vala tinha por volta de 10 metros de diâmetro. A parte assustadora, no entanto, era que eu nem mesmo podia sentir o chão. O quão fundo eu estava caindo, o quão fundo eu ainda tinha que descer. E eu tinha que decidir agora. Será se eu subo de volta ou eu termino logo de descer? Há uma grande chance que a entrada do buraco por onde eu caí haveria sido bloqueado pelas pedras que caíram durante a explosão. E também a Sylvie não me respondia. Eu não tinha como saber se ela poderia criar alguma saída para mim ou não. Eu vou ter que descer. Não importa o quão racional ou nivelado eu posso ser. Eu não podia ver nada. Eu não consigo ver nada dos perigos que estão na minha frente. Eu nem mesmo consigo sentir qualquer forma de vida. Agora mesmo eu não consigo nem imaginar o que pode acontecer no próximo segundo.
e isso fez eu ficar mais tenso. Eu fortaleci a minha mão com mana do atributo terra. Eu deixei meu corpo bem paralelo com a parede. Em movimentos constantes, eu retirava minha mão fortalecida da parede e me deixava cair antes de cravar minha mão novamente na parede para parar minha queda. A quantidade de estresse que isso colocou nos meus braços me fez querer morrer, mas essa era a maneira mais rápida de conseguir descer. Agarrando, soltando, agarrando, soltando, agarrando e soltando novamente. Eu tive que manter meu corpo reto, ou então eu começaria a me afastar da parede. Eu também não poderia esperar muito antes de me agarrar novamente na parede, pois seria muito perigoso se eu acelerasse demais. De vez em quando eu soltava uns pulsos de ventos para ver quanto mais eu tinha que descer. E mesmo depois de cerca de 3 horas agarrando e soltando, eu ainda não conseguia sentir que o chão estava se aproximando. Droga! O quão grande é esse maldito buraco? Eu sei. Todo mundo avisa para os aventureiros sobre os perigos e a imprevisibilidade de uma masmorra. Só que esse calabouço de nível supostamente baixo me causou mais problemas do que o tempo que eu me aventurei com a Jasmine sem o uso da magia. O exército de Snaily nem foram tão ruins, para ser honesto. A rainha mutante que foi o verdadeiro problema. Por que ela era tão forte? Foi porque ela devorou a outra rainha? Era mesmo possível ficar tão forte apenas fazendo isso? Enquanto esses pensamentos flutuavam pela minha cabeça, eu ainda continuava agarrando e soltando o muro de pedra. Só Deus sabe aonde eu estava agora. Quando eu soltei o muro e caí, eu cronometrei antes de enterrar minha mão fortalecida com mana novamente na parede. No entanto, ao contrário de antes, a minha mão não entrou dessa vez. Novamente eu tentei abrir um buraco nessa parede com minhas mãos fortalecidas. Eu não conseguia mais fazer um único arranhão nessa parede. Eu entrei em desespero. A superfície do muro estava muito diferente agora. Era suave, muito suave para que fosse natural. Eu agora já estava caindo muito rápido, mas mesmo assim eu tentei enterrar meus braços na parede novamente. Isso não está funcionando. Eu soltei algumas rajadas de pulso de vento. Eu tinha que localizar qualquer coisa em potencial que eu pudesse me agarrar. Porém, era mais fácil falar do que fazer. A teoria funcionou muito bem na minha cabeça, mas quando eu tentei na prática, isso se tornou extremamente difícil. Havia poucos pontos de apoio que eu poderia me segurar enquanto eu descia, mas a minha técnica de ecolocalização não era tão precisa quanto eu desejava. Durante a queda eu perdi muito dos potenciais suportes, e isso acabou se tornando ainda mais difícil quando eu peguei velocidade. Para minha sorte eu não senti o chão em nenhum lugar perto de mim, então eu tinha tempo, mas se eu estivesse caindo muito rápido, mesmo que eu pudesse agarrar em algum lugar, eu não tinha certeza se meus braços iriam aguentar o estresse. Enquanto eu continuava mexendo meus braços na esperança de agarrar qualquer coisa que pudesse parar a minha queda, eu finalmente pude sentir o chão. E isso não era nada bom. Eu tinha cerca de 200 metros antes que meu corpo se tornasse um amontoado de carne grudada no chão. Eu tinha cerca de 6 segundos antes que isso acontecesse. Eu me virei de costas para a parede que eu estava tentando agarrar. Eu reuni toda a mana que eu tinha acumulado até agora, e levei cerca de 4 segundos para preparar um feitiço. Eu estendi os meus 2 braços para frente e fiz uma chuva de balas de ar comprimido que bateram no outro lado da parede do buraco. Se eu pudesse me forçar contra a parede, eu poderia desacelerar o suficiente e sobreviver essa queda. À medida que as balas de ar colidiram com a parede do outro lado do buraco, por conta do recuo do feitiço, o meu corpo começou a pressionar cada vez mais forte contra a parede atrás de mim. Eu pude sentir a parte de trás do meu uniforme e da minha pele queimando devido ao atrito. Eu podia sentir que o chão estava ficando cada vez mais próximo. Eu soltei toda a mana que eu pude reunir. À medida que as balas de ar colidiram contra o outro lado da parede e meu corpo estava pressionando cada vez mais forte na parede lisa, eu me aproximava do chão. 50, 40, 20 metros. Eu vi uma fraca luz. Então 10, 5 metros. Eu sentia que eu estava desacelerando enquanto uma forte dor quente invadia minhas costas. Eu soltei o último pulso grande de ar comprimido bem abaixo de mim.
Meus olhos se arregalaram. A única coisa que eu podia fazer era tossir de forma dolorosa enquanto um tremor invadia diretamente o meu corpo. Eu sentia que a minha cabeça estava girando. Eu lutei para ficar consciente, mas a minha visão estava se embaçando. Minha visão? Ao levantar a cabeça do chão, luzes fracas iluminaram toda a área, permitindo que minha visão embaçada tenha sentido aonde eu estava. Parecia que eu estava em algum tipo de passagem com pequenas luzes ao longo dos lados. E mais abaixo do corredor vinha uma fonte de luz mais brilhante. Quem está aí? Uma voz feminina ecoou. Eu tentei responder à voz assustada, mas novamente minha voz falhou comigo. Por favor, eu preciso de ajuda. Aguente! A minha voz saiu rouca e fraca, mas ela conseguiu me ouvir. Eu também ouvi uma respiração áspera e forçada antes que ela pudesse responder com: está bem fraco. O legado de dragão que Sylvia assimilou em mim fez maravilhas. Eu podia sentir meu corpo se curando. Minhas costas estavam queimadas de escorregar pela parede. Minhas pernas pareciam que foram arrancadas e coladas juntas. Mas eu seria capaz de me levantar de novo em 30 minutos. No lugar que eu caí, eu olhei em volta. Em torno de mim havia algumas pedras quebradas. Até mesmo haviam pequenos pedaços de parte do corpo da rainha que havia explodido. E perto desses pedaços, meus olhos perceberam um reflexo vindo da pilha de um escombro. Um largo sorriso surgiu no meu rosto quando eu percebi o que era. Era a minha espada, a boa e velha canção do amanhecer. Depois de puxá-la para fora da pilha rasa de rochas, eu logo a recuperei. Agora ela estava segura dentro do meu anel dimensional. Eu também coloquei algumas partes da Rainha Snaila mutante dentro do anel para que eu pudesse estudá-lo mais tarde. Isso é caso se eu consiga voltar. Pensando de forma otimista, eu consegui reduzir bastante a velocidade da minha queda. Eu não quebrei nenhum osso. O choque atravessou a minha coluna vertebral e sacudiu o meu cérebro, fazendo com que quase eu perdesse a consciência. Considerando a circunstância que eu estava, eu sinto que isso poderia ter sido muito pior. Agora que minha mana tinha começado a se recuperar e minhas pernas estavam funcionando, eu fiz o meu caminho para a voz que agora estava em silêncio. Oi? Olá? Eu andei pela passagem usando a parede como suporte. Eu estou aqui. A voz pareceu ainda mais fraca do que meia hora atrás. Eu fiz o meu caminho até a crescente luz no final do corredor, então eu a chamei novamente. À medida que eu cheguei ao final do túnel, minha visão demorou alguns segundos para se ajustar à mudança de brilho depois de ter se acostumado com a escuridão. Venha por aqui. Antes que eu pudesse responder, eu quase caí para trás. Eu tropecei horrorizado pelo que eu estava vendo. Eu não conseguia tirar os olhos. Haviam muitos corpos. Corpos de humanos, elfos, anões mortos e alguns em pedaços ao redor dessa caverna. O musgo verde espalhado estava tingido de vermelho, enquanto o riacho que atravessava a caverna tinha alguns corpos flutuantes com sangue espalhado ao redor deles. Havia cerca de 40 ou 50 cadáveres espalhados junto com suas armas. Parecia que eles tinham sido torturados antes de morrerem. Alguns tiveram seus membros decepados, outros tinham apenas cortes por todo o corpo, e também tinham aqueles que foram decapitados. Você ainda está aí? A voz fraca veio da minha esquerda. Sim, eu já estou indo. Meu coração caiu. Eu nem mesmo consegui terminar o que eu dizia. A mulher deitada contra a parede da caverna estava provavelmente em um estado muito pior do que essas carcaças espalhadas. A mulher, uma elfa, teve a maior parte de seus membros arrancados. No lugar de seus braços e pernas estavam apenas buracos, fechados cruelmente selados por fogo. Seus olhos? Que olhos? Seus olhos desapareceram. Havia apenas os buracos por onde escorriam os sangues secos que manchavam sua bochecha.
No seu abdômen, exatamente no local que deveria ficar seu núcleo de mana, havia um espinho preto e liso atravessado e mais uma vez selado por fogo. Você... Como está viva? Eu caí de joelhos na frente dela enquanto a inspecionava. Eu olhei para ela com cuidado. Eu sinto que já vi ela em algum lugar. Eu quase conseguia me lembrar. Eu reconheço seu rosto. Onde foi que eu a vi? Sim, eu lembrei. Ela era um dos magos mais fortes de todo o continente de Dikaten. Você é uma das 6 lanças? Eu não pude deixar de dizer. De fato, eu sou. Ela soltou um suspiro esfarrapado. Se você está me perguntando de como eu ainda estou viva neste estado, é porque ele me deixou viva. As sobrancelhas franzidas e o sangue fresco seco confinado entre as pálpebras desmoronaram, deixando escorrer um leve fluxo de sangue seco no lugar que deveria haver seus olhos. Ele? Mas quem é ele? Eu sentia que eu estava fazendo uma pergunta estúpida. Ele se chamava de Vritra. Com a sua mão esquerda, o único membro que ela tinha restando, ela lentamente alcançou algo atrás dela e puxou para fora. Dentro de sua mão havia um fragmento elegante de uma pedra negra. Enquanto eu apertava meus olhos e analisava isso, de repente eu me lembrei do tempo que passei com a Sylvia. As peças foram todas colocadas em minha cabeça. Eu apertei o meu punho enquanto meu corpo tremia de raiva. Agora eu sei porque essa pedra negra parecia tão familiar. Sim, era parte do chifre de um dos demônios negros que mataram a Sylvia.